Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos entrando no ar com um programa maravilhoso para falar com vocês sobre papos de obra de alto padrão. E estamos aqui com um convidado super especial para fazer a abertura desse programa, o engenheiro Fabiano. Vou apresentar aqui agora ali para vocês. Tudo bem, Fabiano? Tudo bom e você? É um prazer, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Vamos lá, Fabiano, qual é a intenção de alto padrão? Conta um pouquinho da história que você, sua trajetória, como você entrou no alto padrão. Conta um pouquinho pra gente. Então, Patrícia, eu trabalho aqui na região de Alphaville há 23 anos. Eu moro aqui na região há 38, cheguei aqui com quase 10 anos de idade, e eu comecei, o meu primeiro estágio foi com obras aqui, de residências aqui na região de Alphaville, então me apaixonei. Depois eu fui trabalhar com obras de CDHU, fui trabalhar em obras de uma consultora Walter Torre que fazia muito galpão industrial, fui fazer obras comerciais, mas sempre quis voltar para Alphaville, que eu adorava fazer residência de alto padrão, eu me apaixono ver um terreno e depois de um tempo virar uma casa, um sonho da família. Então eu sempre quis voltar para Alphaville para fazer isso. Então lá por 2000 e pouquinho, eu vim para cá, fundei a minha empresa, a Doracom Engenharia, com meu irmão, e a gente começou a fazer obras aqui na região. Fizemos também, durante todo esse período, galpão industrial, fizemos obras comerciais, mas o nosso foco sempre foi direcionado para casas de alto padrão aqui da região. E como é lidar com o pessoal de alto padrão? A gente sabe que tem todo um cuidado especial, como foi essa troca de ambiente, vamos dizer, né? Então, alto padrão, a gente sempre fala lá no nosso escritório que é assim, não é só obra para rico, não é obra de milhões e milhões de reais. Uma obra de alto padrão pode ser uma obra de 300 metros quadrados. Você pode fazer uma obra de 350 metros com alto padrão. O que seria? Você tentar fazer o 100%. Você tem que fazer o melhor em todas as etapas da obra. Não tentar dar aquele jeitinho, depois a gente arruma, não esconde isso com o reboco, esconde isso com a massa, não. Então, desde a fundação, você tentar fazer o melhor. Não importa se a casa tem 300 metros quadrados ou 2.000 metros. Então, o alto padrão que a gente sempre conversa, eu, meu irmão, meu sócio, nossos engenheiros, é o seguinte, é tentar fazer o melhor em todas as etapas da obra. E é uma exigência muito grande, né? Porque assim, o cliente, a gente faz obra para pessoas que têm muito dinheiro, mas também faz obra para pessoas que têm aquele dinheiro contado, que juntou a vida inteira, é o sonho dela. Então a gente sabe que a gente está mexendo com um sonho e com a economia de uma vida que está querendo fazer uma obra. Então a gente sabe disso, tem a responsabilidade disso. Então a gente tenta fazer sempre o 100%, porque às vezes o 99% que você faz não é o suficiente para uma pessoa que juntou dinheiro ou para uma pessoa que exige a casa perfeita. E é legal você até tocar nesse assunto de 400 metros quadrados. As pessoas perguntam, nossa, por que alto padrão? E eles fazem muito essa análise que você fez. Falou assim, olha, não, alto padrão não é só para quem tem dinheiro, né? É para quem ajuntou aquele dinheirinho ali. E o nosso papel de engenheiro é entregar o 100%. E o alto padrão, ele frisa muito também isso de 100%. E o perfeito, sim, não somente para o padrão, mas sim também para as pessoas que ajuntaram dinheiro, que também tem que ter o 100%, né? Sim, então, a gente faz, por exemplo, que é o que eu falei de novo, alto padrão não é casa de 2.000 metros, entendeu? Então, às vezes, uma casa de 400 metros, que você entra e fala, nossa, que lindo, que detalhe, que bem cuidado. A delicadeza, né? Isso, esse é o alto padrão, entendeu? Mas acontece, obra é obra e vai ser sempre, tanto é que as grandes construtoras, eu trabalhei também numa grande construtora, tem o departamento de assistência técnica. Por quê? Porque depois da casa funcionando, a pessoa morando, acontecem algumas coisas que precisam ser revistas, refeitas. Então, por exemplo, você faz uma casa perfeita, a fundação, o projeto, a estrutura, o acabamento, a pessoa começa a morar, começou a pingar o sifão embaixo da pia, pô, ninguém viu, o encanador, o engenheiro. Então isso acontece, não tem jeito. O que a gente precisa sempre no alto padrão também, é solucionar da melhor forma possível e mais rápida possível, dando essa assistência para o cliente pós-obra. Isso também é muito importante.
E você comentou que você tem, o seu irmão é sócio na empresa. Fala um pouquinho como que é, essa sociedade em família, como funciona, como que é a empresa. Fala um pouquinho sobre a empresa. Então, eu e ele nos formamos, depois de um tempo a gente se juntou, fundamos a nossa empresa e é super tranquilo. A gente divide nossas tarefas, às vezes muitas obras só ele toca, outras obras eu toco, com nossos engenheiros embaixo, né? Então, é uma relação tranquila. A maioria de nossas obras são por administração. Então, o que a gente faz? A gente pega uma obra, a gente passa para o cliente o valor da mão de obra, toda a parte de administração e gerenciamento técnico, só que a parte de material a gente deixa sempre para o cliente escolher, junto com o seu arquiteto, com o seu design de interiores. Então, o cliente que vai atrás e escolher o tipo de material que vai ser usado e fazer a compra direto. Então, essa é uma forma bem legal e bem transparente de se trabalhar. E no fato de parceiros, a empresa tem parceiros, arquiteto, design, como funciona? Explica um pouquinho também. Isso é muito importante. A gente tem, graças a Deus, a gente tem uns parceiros que a gente gosta muito de trabalhar, tanto fornecedores quanto projetistas. A gente tem arquitetos que a gente adora trabalhar, que indica a gente indica. A gente tem uma parceria muito forte com a arquiteta Leonice Alves, então a gente trabalha muito com ela, eu adoro trabalhar com o escritório dela, pela capacidade profissional e pelas pessoas que trabalham lá. Então a gente trabalha muito com ela, mas também com outros arquitetos. Trabalhamos com um projetista de estrutura, de elétrica, hidráulica. Então a gente tem que ter sempre uma equipe boa para indicar para os clientes, e com a referência de 20 anos que a gente trabalha no mercado. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande a gente indicar fornecedor, indicar prestador de serviço. Então, a gente foi selecionando ao longo desse tempo para tentar sempre minimizar eventuais problemas e sempre fazer com que a obra seja, como a gente está falando, em alto padrão. E é até importante você frisar que é os detalhes que dá a diferença. É referente a selecionar as pessoas parceiros que você coloca ali dentro da tua empresa. Hoje em dia está muito, muito difícil você pegar um profissional que atenda o padrão que a empresa fornece ao cliente. Então, assim, como que vocês fazem esse trâmite para poder colocar os profissionais adequados, selecionar as pessoas adequadas? Tem um processo? Como funciona? Então, isso foi ao longo do tempo, né? Então, com todo esse tempo trabalhando aqui, a gente foi selecionando. Como você sabe, você disse, você ter uma equipe de elétrica boa é muito importante, uma equipe de hidráulica boa é muito importante, uma equipe de colocação de piso e azulejo tem que ser pessoal que só faz isso, não adianta pegar pedreiro que levanta a parede para colocar piso. Então, a gente tem que selecionar e segurar esse pessoal, entendeu? Por quê? Na hora que você precisa, eles vão te atender. E a gente tem, graças a Deus, esses parceiros sempre que a gente precisa, eles atendem na hora que precisou. Por exemplo, na pandemia, teve muita falta de ferro. Então, a gente tinha fornecedores que são parceiros nossos que conseguiam nos suprir com todo o ferro que a gente precisava nas obras, não deixou faltar ferro para a gente. Então, são parceiros que, quando a gente precisa, eles nos ajudam, e quando eles precisam, com certeza, a gente vai indicar também. E é legal você até falar sobre parceiros, até de fornecedores também, né? Funciona é a mesma ferramenta que vocês fazem, né, de seleção. E referente a, por exemplo, o cliente chega até vocês com um projeto arquitetônico ou não. Aí vocês fazem esse meio de campo também para apresentar para o cliente qual é o melhor arquiteto, qual é o melhor terreno. Vocês têm toda essa assessoria também, ou o cliente tem que chegar com tudo pronto para vocês e entregar para construir? Vocês têm essa etapa? Sim, acontece de várias maneiras. Tem muitas vezes que o cliente chega já com o projeto estrutural, já com o projeto de instalações elétrica e hidráulica, e fala quanto que é para construir minha casa. E tem muitas vezes que o cliente não tem nem terreno. Fabiano, eu estou vendo alguns terrenos, você consegue ver comigo? Eu tenho um aclive, eu tenho um declive, eu penso numa casa assim, assado, e a gente acompanha. Putz, achou o terreno, vê o sol, vê a topografia, é isso que você quer? E aí me pede indicação, e aí a gente vai atrás dos parceiros que a gente gosta. Muitas vezes eu falo para os clientes, não vai por preço para projetos.
Então não adianta nada você pagar R$ 5.000 mais barato um projeto de arquitetura e sua casa não ficar do jeito que você quer. Não adianta nada você contratar um engenheiro estrutural e pagar, putz, aquele cara fez por 7 mil mais barato para mim. Só que a casa dele, pilar, estrutura, ferragem, o cara vai gastar 50 mil a mais. Então não adianta, você tem que procurar pessoas boas no começo da obra. Não vai querer também contratar alguém muito caro. Mas não deixar de contratar bons profissionais no começo por pouco valor, entendeu? Então, porque uma obra se faz do quê? Uma obra se faz de bons projetos, boa administração, boa mão de obra e a disponibilidade do cliente em escolher e contratar a compra de materiais. E esse processo de reunião com o cliente, todo esse processo é um sistema que vocês formaram ali dentro da empresa, né? Para poder o cliente estar ali apoiado e o que ele precisar, vocês estão ali para dispor ao que ele precisa. Então, assim, a sua empresa ela já engloba todo esse processo do início ao fim a entrega da chave. Isso. A gente acompanha até a mudança do cliente. E, como eu falei, pós-obra, a gente fica com a nossa responsabilidade, né, perante a lei, de todas as garantias previstas em lei de pós-obra também. Então, putz, Fabiano, minha luz não está funcionando direito, o aquecedor travou. Então, a gente continua tendo relação com o cliente depois da entrega da casa. É o prazo, né, que você tem. Tem um prazo limite aqui, tipo assim, que você coloca num contrato? Não, é o prazo por lei. É o prazo de lei. Ah. Então, alguns itens da casa são 5 anos, alguns itens são 3, alguns itens são 2. Então, de acordo com a lei de responsabilidade civil, a gente tem que fazer toda a assessoria e toda a garantia de obra. Mas, assim, qual que é a nossa função? Quando a gente tem uma obra, se eu tenho depois um evento pós-obra, é prejuízo para a minha empresa. Então, por exemplo, se eu tiver que quebrar um piso, se eu tiver que arrumar um encanamento, se eu tiver que arrumar um vazamento, o cliente vai ter toda a chateação, todo o transtorno, mas o prejuízo é meu. Então, eu que vou ter que arrumar, eu que vou ter que comprar piso, ter que arrumar tudo. Então, o que eu faço na obra, com meus engenheiros, com o pessoal? É fazer com que a gente não tenha erros para não gerar prejuízo futuro, entendeu? Então, além do cliente ficar satisfeito, a minha empresa também não vai ter prejuízo no futuro. E a parte de segurança da obra, a parte de seguro, a tua empresa fornece, como que funciona? Explica também um pouquinho sobre esse detalhe, que a maioria dos clientes também, eles, quando contratam uma construtora, eles não têm essa base, não têm essa noção de seguro de obra, o prazo de reparos. Explica um pouquinho melhor, assim, sobre esses pontos. Isso é super importante. A gente faz seguro de responsabilidade civil em cada obra nossa tem uma pólice separada. Eu tenho um seguro de responsabilidade civil da minha empresa, que é um seguro geral, entendeu? Então, ele cobre, por exemplo, acidentes na obra, cobre erros de projeto, erros de execução, furto de materiais. Então, é super importante, é um valor tão baixo, perto do que pode acontecer, que toda obra nossa a gente faz um seguro. A gente fica o dia inteiro brigando com o pessoal de obra sobre segurança, andaime, cinto de segurança, capacete. Isso aí é uma briga eterna com o pessoal. E por incrível que pareça, os mais experientes são os mais teimosos, né? São aqueles que não querem usar, não, mas eu sei como subir, eu sei que eu faço assim sempre. Mas é uma briga que a gente tem o dia a dia, eu, meus engenheiros, todo durante a obra. E como funciona a parte de cronograma? A sua visita, você frequenta a obra diariamente, uma vez na semana? Como que você controla todo esse processo? Você, pelo fato de ser uma pessoa assim de muitas responsabilidades no fato de tudo, né? Que a gente que é empreendedor, a gente tem essa responsabilidade imensa. Quais são os horários? Quais são os dias que você passa? Qual é o seu cronograma para poder saber o que está acontecendo, para ver que está fluindo e você não ter dor de cabeça? O que você faz? É assim, todo dia algum engenheiro, ou eu, ou meu irmão, ou algum engenheiro da minha empresa passa nas obras. Toda obra nossa, algum engenheiro passa na obra. A gente brinca que você fala uma coisa de manhã, à tarde já está errado. Se a gente demorar 2, 3 dias para passar, com certeza algum prejuízo pode dar. Então, assim, a gente passa todo dia na obra, algum engenheiro. Eu passo quase todas as obras durante a semana. Lógico que todo dia eu não consigo passar em todas as obras, mas algum engenheiro meu passa, justamente para isso, para minimizar os erros que podem acontecer. A gente fala sempre, por exemplo, se o pessoal de hidráulica cometer um erro, para o cliente, o erro é meu. Se o de elétrica errar,
o erro é meu. Se o colocador de piso errar, o pintor, o gesseiro, então o cliente não tá... Sempre o engenheiro responsável, né? O cliente não tá nem aí, ele me contratou e com razão eu sou o responsável por todo o serviço. Mas por isso que a gente fica em cima e fica todo dia a gente passa nas obras. Não deixa uma obra sem passar algum engenheiro durante o dia. E vou fazer uma perguntinha que é interessante também para todos, que qual foi a percepção que você, assim, o dia que você chegou na obra e falou assim, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Teve esse momento, algum dia, algum momento, você parou assim e falou assim, peraí, será que é isso mesmo que eu quero? Teve algum dia? Teve? Já teve muito estresse. Qual foi, assim, qual foi o momento em que você parou para pensar sobre isso? Não, já teve muito estresse, já teve, lógico, obra, você tem estresse com, como eu disse, é uma cadeia que precisa fornecer, que precisa funcionar muito bem. Projeto bem feito, a execução, o cliente com as escolhas e definições e os fornecedores. Então não adianta você fazer tudo certinho, o fornecedor te atrasar. Te atrasou a colocação de uma esquadria, você não consegue colocar o piso de madeira, você não consegue pintar. Te atrasou a entrega de piso, você não consegue acabar. Então, toda essa cadeia tem que funcionar direitinho para a obra correr bem. Mas é óbvio que já teve atraso de mão de obra, já teve atraso da nossa parte, já teve atraso de fornecedores. Então, já tivemos muito estresse. Mas eu nunca, de verdade, nunca pensei em desistir e trocar ou ir pagar o pão, ou fazer conjunto habitacional, não, eu sempre gostei, porque quando a pessoa muda, você entrega lá um presente para ela, depois que ela muda, e você vê ela postando fotos na casa, na piscina, isso pra gente é uma realização muito legal. É mais satisfatório do que você chegar ali e ficar, será que eu vou, será que eu não vou? Quando você vê o sorriso do cliente, você entregando aquilo ali, o cliente está satisfeito, a satisfação do cliente paga todo o estresse, né? Toda a burocracia atrás que você passou para estar podendo entregar para o cliente. Claro, né? Você vê o sonho dele, você vê a família usando a casa, e graças a Deus, muitos se tornam amigos da gente, e eu convivo na casa, sou convidado para festas, para churrasco, na casa dos meus clientes. E também eu faço muita casa para conhecido, então que eu já conhecia e graças a Deus também continuo amigo, continuo frequentando. É muito importante que mostra, né, que você é um bom profissional e entrega aquilo que o teu cliente almeja, que o teu cliente deseja, né? É muito assim, que nem você falou, eu se torno amigo do meu cliente. Por quê? Se o seu cliente não gostou do seu serviço, ele não vai querer nem ver você pintado de ouro na frente. Então, assim, é um bom sinal que você entrega com excelência. Isso, o que a gente sempre gosta é que, assim, os clientes que a gente entrega a casa nos indicam para outros. A gente já pegou muita obra, muitos projetos com indicações. E também os profissionais, os arquitetos, os decoradores, nos indicam para outras obras. Então, quando acontece isso, é que realmente a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito, né? Mas nem tudo começa ali. Sempre tenha, tipo assim, você é um andar de cada vez. Sempre quando você começou logo no início, no alto padrão, qual foi a sua tática ali que você falou, isso aqui eu vou fazer porque isso aqui tá dando super certo e você viu que deu resultado, tipo assim, para conquistar aqueles clientes. Eu sei que você mora em Alphaville, você tem todo esse acesso, mas assim, é meio que uma visão diferente, né? Amigo e o empreendedor, a pessoa que vai construir, é diferente. Como que você fez ali aquela tática para você entrar ali no alto padrão e as pessoas, o Fabiano agora está no alto padrão e... a gente também brinca que toda obra você aprende alguma coisa nova, toda. Você acha que você sabe tudo, mas toda obra tem alguma coisinha que você aprendeu que você vai levar para a próxima. Então, no começo, lógico que foi difícil, não tinha cliente, não tinha nada e, graças a Deus, peguei uma obra, outra e ficava em cima. Tentava fazer o melhor. Tinha muitas dúvidas, às vezes aparecia um problema estrutural, eu ligava para conhecidos, para amigos, para tirar dúvida, mas eu tentava fazer o melhor. E graças a Deus, cada obra você ia aprendendo, então cada obra você já tinha acontecido alguma coisa na obra anterior que você sabia como resolver. Então, ao longo de muitas obras, quando acontece algum pepino, ou você já sabe que você já passou, ou você já teve o conhecimento de saber o que aconteceu com algum conhecido, algum amigo, e você consegue resolver melhor. Mas cada obra você aprende e cada obra você tem que melhorar um pouquinho. E como é lidar com o pessoal dentro da obra? Canteiro de obra. Ou como que você, tipo assim, tem um pessoal que
pô, fez isso errado. Tem sempre aquele que, tipo, é meio marrento, meio que não gosta de te atender, tipo assim, eu vou fazer do meu jeito. Como você faz para driblar essas pessoas, para poder falar, não, esse aqui é o adequado? Para a pessoa falar, não, é certo, o Fabiano tá certo, ele não está na obra, ele é engenheiro, e eu vou respeitar a pessoa dele. Como que é essa parte do respeito dentro do canteiro de obra? Você sabe que acontece isso, né? Então, sempre que você vai pedir para fazer alguma coisa, pedir de um jeito, você sempre ouve, mas eu sempre fiz assim. Mas lá na vila a gente faz e não cai. Exatamente. Então, você fala assim, eu sei, super legal, muito legal, gostei de aprender esse seu jeito, mas vamos fazer desse jeito porque eu sou o responsável técnico, entendeu? Então, depois o cliente não... com carinho, né? E eu brinco, eu falo, o cliente não vai cobrar você depois, vai cobrar a minha empresa, vai cobrar eu, vai cobrar meu irmão. Então, assim, a gente sempre fala com jeito, falando assim, agora vamos começar a fazer dessa outra forma, entendeu? Porque o pessoal de obra, que já trabalha até mais tempo do que eu, fala, não, mas eu sempre fiz desse jeito. Então, além de melhorar, a gente tem sempre que aprender com novos produtos, novas técnicas construtivas, né? Mas uma coisa que a gente nunca deixa de fazer é conferir, por exemplo, laje. A gente não deixa de conferir a laje inteira quando vai concretar. Não deixa de conferir a ferragem, a forma, a contraflecha, a passagem elétrica, de hidráulica, antes de concretar. Eu cancelo o concretagem se eu não conseguir conferir. Então, assim, não, doutor, deixa que eu já sei, eu sempre faço assim. A gente não deixa de conferir e não deixa concretar antes de fazer. Porque, assim, é o meu nome que está em jogo. Eu, graças a Deus, como eu disse, 20 anos de empresa, a gente fez agora em setembro, eu nunca tive um processo de cliente, nunca tive uma ação de cliente, porque a gente sempre foi transparente e sempre ficou em cima na hora de executar a obra e no pós-obra, como eu falei. E no processo de outros profissionais, referente assim, você falou que tem engenheiros que trabalham para você, qual é a seleção, como você faz a seleção desses profissionais para poder entrar e trabalhar com vocês? Tem um treinamento de como que vocês atendem o cliente? Tem um sistema que seleciona também esses profissionais para atender conforme, tipo assim, todos terem a mesma visão do que você tem? Você senta, você conversa, reúne, como que é? Como que funciona também? Até a gente faz até menos reunião do que eu gostaria, porque como a gente fica muito em obra, meus engenheiros ficam muito em obra, mas assim, a gente teve a sorte de pegar uns profissionais para trabalhar com a gente, que foi indicação, que é muito legal, quando você tem uma indicação de um lado, indicação do outro, mas é claro que daí, a partir do momento que começa a trabalhar com a gente mostra como é que tem que trabalhar na nossa empresa, e tem que se adequar, porque assim, se não conseguir trabalhar da nossa forma, a gente não vai conseguir trabalhar junto. Porque tem que trabalhar da nossa forma, do jeito que a gente quer e atender o cliente da forma que a gente gosta, entendeu? Então, eles vão pegando o jeito meu e do meu irmão, né, dos sócios, indo nas obras junto, fazendo reunião com o cliente, fazendo reunião com o projetista, para aprender o jeito que a gente trabalha sempre, né? Porque também a gente tem que ter bons profissionais do lado. Eu também sempre falo que o mais importante da obra não sou eu, não é nem o engenheiro da minha empresa, é o mestre de obra, é o encarregado bom de obra. Esse cara é o mais importante de uma obra. Então, a gente precisa de profissionais bons, porque senão não adianta nada. A qualificação, né, do profissional é excelente, né? Porque, assim, eu até brinco, eu falo assim, olha, vocês que entregam todo o serviço para o cliente, não é a gente só faz a administração. Então, eu sempre se coloco no lugar do cliente. Não sei se você... a gente acha que o engenheiro se coloca no lugar do cliente, que é o melhor, né? Então, eu acho que, tipo, que daí você falou, eu quero os melhores profissionais comigo para entregar o melhor para o meu cliente. Isso daí é uma visão bem ampla. E me conta, você pega casas para fazer de famosos, que eu sei que você tá ali no padrão ali alto, ali que... Como que é atender esse pessoal, assim, que tem social, mídia, né? Como que funciona? O atendimento é mais rigoroso? Como funciona? Não é, viu, Patrícia? A gente já fez casa para famoso, já fez casa para arquiteto muito famoso, mas de verdade, tem muito famoso que é muito simples no tratamento e tem outros que não. Como tem anônimos que também são simples no tratamento e outros que não. Então, de verdade, a gente teve muita sorte das pessoas conhecidas que a gente fez de serem muito legais, muito simples no tratamento. A obra foi muito legal, não teve problema nenhum. É lógico que você tem que tomar um cuidado maior com alguma exposição, talvez, que o famoso posta aqui, posta ali, mas a gente trata o famoso e o anônimo da mesma forma.
E uma palavrinha de motivação para as pessoas que estão começando agora. O que você falaria, assim, pelo fato de quando você começou há 30 anos, que você chegou na construção, assim, o que você falaria para as pessoas hoje em dia começar de uma forma mais específica que você vai alcançar? Porque você já tem essa visão de quando você começou e de onde você chegou, você já tem essa visão fixa na sua cabeça de como que é que funcionou. O que você falaria para as pessoas que estão começando agora na área de engenharia civil e o alto padrão, até mesmo, não é alto padrão no sentido de entrega 100% para o cliente. O que você falaria? Olha, trabalhar muito, porque o começo é muito difícil, então você tem que trabalhar muito, sempre com honestidade, isso daí não isso é uma obrigação, né? Mas trabalhar muito, pensando sempre como se fosse a sua casa que você estivesse construindo, entendeu? Pô, se fosse a minha casa, eu deixaria isso passar, eu faria desse jeito? Não. Então, se você fizesse a casa como se fosse para você, cuidando do dinheiro do cliente, do gasto do cliente, com certeza ele vai te indicar para outros. E aí que começa, entendeu? Você começar a fazer obras e ter indicações, e aí é um processo que daí continua para sempre. Se você trabalhar com vontade, com honestidade e com cuidado, você vai ter sempre obra, sempre ou o projetista, ou o arquiteto, ou o cliente que fez a casa vai te indicar para os próximos, porque a gente vive de indicação, né? E eu vi também referente aos seus prêmios, que a empresa do Huracon ganhou, 20 anos, né, que completou agora. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho desses prêmios. O que passa, assim, quando você está recebendo o prêmio lá, fala assim, nossa, o que vem, a primeira flashback que passa na sua cabeça, o que passa na sua cabeça de receber aquilo ali, de estar ali presente, o que passa no sentido de conquista? É muito legal, né? A gente ganhou alguns prêmios de alguns clubes de fornecedores aqui da região, já há vários anos que a gente ganha. Pode citar os nomes? Tem o CAD, o Clube Casa, tem o Polo. Então, esses 3 clubes aqui de Alphaville são muito fortes, muito legais, com parceiros e fornecedores muito legais. Eles premiam quem são os escritórios, os engenheiros que mais trabalham com eles no ano, por exemplo. Então, quando a gente ganha, é muito legal, porque quer dizer que a gente trabalhou muito, né? Porque ninguém ia ganhar aquele prêmio sem ter feito muitas obras, sem ter trabalhado muito. E aí eu lembro quando, por exemplo, eu comecei, eu tinha um escritório com 2 computadores e 2 mesas. Explica melhor. Depois a gente vai falar sobre os prêmios, depois você explica melhor sobre o comecinho de como foi o escritório, como foi expandindo um pouco o escritório. Mas, então, daí quando a gente ganha o prêmio, quer dizer que foi mais um ano realizado, mais um ano que a gente produziu bastante, teve muito cliente, muita entrega de obra. Então a gente fica muito satisfeito querendo ganhar o próximo também. É uma motivação, não é? Eu quero o próximo, eu quero o próximo. E entrando num assunto que eu acabei de falar, como foi montar o primeiro escritório? Assim, a imagem, você já tinha essa visão de onde você queria chegar? Qual era a visão do que você queria? Sim, eu sempre quis chegar, graças a Deus, onde eu estou agora. E quero melhorar mais, mas eu comecei com... O meu pai tinha um escritório no centro comercial, a salinha de baixo, 2 mesas, 2 computadores e 2 cadeiras. Mas nenhum cliente. Aí, como foi? Aí a gente pegou um cliente, um amigo do meu pai, aí o meu pai com um sócio fizeram uma casa para vender, e aí foi embora. Aí conhecemos um arquiteto que fez esse projeto, indicou para outro, e todo ano, desde que a gente começou, a gente só cresceu. É o famoso boca a boca, né? Tipo, é uma indicação ali, é um marketing, e Alphaville, ali. Você sabe, né? É o boca a boca pro bem ou pro mal. Então, se a gente está crescendo todo ano, se a gente está todo ano com muitas obras tocando, quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho e a gente fica muito satisfeito. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado, porque Alphaville é uma região que é uma cidade do interior. E é bastante... A Alphaville, ele acolhe muitas pessoas. As pessoas de São Paulo estão vindo para cá também, né? Eu vejo que Alphaville cresceu de uma certa forma absurda, né? Que você tá aí para poder descrever o mais tempo que você está atendendo essa clientela, o quão grande está expandindo a área da construção de alto padrão e os profissionais também vindo para cá de São Paulo trabalhar aqui, por causa dessa expansão dessas pessoas. O Alphaville, quando eu comecei,
Tamboré 2, Tamboré 3, não tinha nem casa, ninguém nem queria terreno lá. Hoje são os condomínios dos mais valorizados, né? E tinha muito condomínio saindo, então a gente tinha um campo de terrenos para construir muito. Hoje tem poucos condomínios vazios, né? Lançam aqui, lançam ali, mas o que está acontecendo são muito retrofits e compra de casas velhas e fazendo a demolição e começando novas. Então, por exemplo, a gente está com 5 obras no Alphaville 1, 4 foram demolições. Então, eu acho que isso vai acontecendo também. Falta de terrenos, já vai ter um pouco mais, mas acabam comprando casas mais velhas, fazendo a demolição e construindo projetos novos. Então, a família, eu acho que vai circular ainda muita obra aqui na região. E como você falou, vieram muitos arquitetos de fora, de São Paulo, do interior, mas eu ainda gosto do pessoal que trabalha aqui, porque sabe como é que trabalha. Aprovar projeto aqui na região é muito difícil. Então, o pessoal que vem de fora se assusta. Você tem que aprovar no condomínio, depois tem que aprovar na prefeitura, para depois começar a obra. Então, nesse processo aí vai quase 6 meses. Então, o pessoal de fora se assusta. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com profissionais da região. E referente ao que você falou, hoje em dia, o retrofit ele está tendo um crescimento bem maior, né? Porque, como você falou, a falta de terreno para compra também está sendo escasso, né? Não tem mais aonde construir. Aí o pessoal compra para poder fazer uma questão do retrofit. Porque terreno, ainda mais na época da pandemia, nossa, acabou, o preço valorizou muito e quase que acabou. Nossa, você pega os condomínios aí, tem muito pouco terreno. Então, o que acontece? Quem tem terreno na mão hoje está muito caro. Então, tem ainda muita venda de terreno, muito cliente que vem com terreno, que já tinha comprado ou comprou agora, pagou mais caro. Mas o que está acontecendo é muito retrofit e muita demolição de casa de 30, 40 anos, desde a época do começo de Alphaville, né? A gente está fazendo muito disso. E como funciona essa área de retrofit, assim, só para as pessoas, as clientes mesmo, entender? E quando, assim, Fabiano, eu tenho uma casa, mas não entendo o que é retrofit, o que é... Explica melhor um pouquinho sobre esse ponto para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouco. Retrofit que a gente fala é quando você pega uma casa velha e, sem fazer a demolição dela, sem quebrar ela inteira, botar no chão, você transforma ela numa casa nova, moderna, mas assim, você nunca vai ter uma casa nova do zero. Às vezes você tem a laje já feita com o pé direito mais baixo e tal, você acaba tendo que trocar toda a instalação elétrica, hidráulica, que são coisas antigas, feitas há 30 anos atrás, mas você consegue muito bons resultados com uma economia, muitas vezes com uma economia porque você não bota a casa para baixo, você usou as paredes, a casca que a gente fala, a parede de fora, a fundação. E então você tem uma economia. E na parte de fundação é o fundamental, porque o pessoal fala, o cliente fala, eu vou enterrar um monte de dinheiro, ninguém vai ver, mas assim, ninguém vai ver, aí é o problema, aí que mora o problema de ninguém vai ver, mas é onde que vai sustentar a tua casa. Muitas vezes vem um cliente falando assim, Fabiano, eu tenho uma casa parada, que eu estou na metade da obra, eu queria que você continuasse. Tive problemas, ou troquei o pessoal de engenharia, e às vezes dá medo. A gente vai lá ver e fala, putz, eu não sei como é que foi essa fundação, eu não sei se o projetista pediu para a estaca descer 15 metros, se desceu 15 metros, às vezes desceu 5, 6, e aí futuramente começa a dar trinca, começa a dar vazamento, tal, a impermeabilização não segura, então a gente não gosta de pegar mesmo, porque você falou, a fundação para a gente é um item muito importante. É fundamental, né? Vamos agora chamar o comercial e... Bora. Em breve, assim, o Fabiano tem algumas coisinhas ainda para contar e eu deixei para o final. Vamos chamar o comercial.
Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos aqui com o nosso convidado Fabiano e vamos entrar no assunto agora de projetos e demandas do final de ano. Como que está sendo o seu final de ano? Como está sendo essa demanda? Explica aí um pouco. O pessoal quer fazer as reformas no final do ano? Qual é o período? Qual é o tempo em que mais você recebe demanda para poder fazer uma reforma, fazer uma construção? Então, como todo final de ano é uma loucura, né? Porque assim, todo mundo quer a casa pronta para o final de ano, para a festa de Natal, de Réveillon. E o que acontece é que muitos fornecedores fecham e param de trabalhar dia 20 e só voltam no que vem. Por exemplo, eu fui fazer um pedido hoje de um material, ninguém aceita mais pedido esse ano, entendeu? Então, assim, a gente brinca com o cliente, fala, putz, você não teve pressa o ano inteiro, agora não tem como entregar o material, não tem como entregar a execução, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Mas como todo ano, é uma loucura, porque todo mundo quer passar, acabar a reforma, acabar a construção para passar as festas de final de ano, né? Às vezes a gente consegue, mas às vezes não dá. E como você lidar com o cliente para poder informar referente a todo esse processo? Tem que ter também uma cautela, né? Para poder colocar na cabeça do cliente que não funciona da forma que ele deseja. Sim, mas esse é se a gente está o dia a dia com o cliente, falando toda semana, a gente vai pontuando, ó, não vai dar tempo, se não fechar a compra das esquadrias até tal, não vai dar tempo de entregar. Então a gente vai tentando mostrar para o cliente sempre que são os itens essenciais de uma obra, mas a gente vai no tempo do cliente. Tem muito cliente meu que não consegue passar na obra, demora às vezes um mês para ir na obra, trabalha demais, fim de semana viaja, e às vezes a gente precisa de uma definição, de uma compra de material que o cliente só vai fazer daqui 2 meses. Por exemplo, às vezes a gente precisa saber que piso vai usar na casa, se é mármore, se é porcelanato, e o cliente demora 2, 3 meses para definir. Então eu não sei nem como fazer o contrapiso da casa. Mas, de novo, eu passo para o cliente, ó, a gente precisa resolver isso agora, mas eu vou no seu tempo, você que manda, você é o dono da obra, para a gente, quanto mais rápido, melhor, mas se você quiser escolher isso daí só depois, não tem problema nenhum, a gente vai junto com ele. E aí, esse contato com o cliente, ele entende ou ele faz uma meio que difícil? Fabiano, vamos fazer, vai, eu sei que tem um jeitinho, eu sei que, tipo, que o brasileiro é assim, né? Sempre deixa para a última hora. Não, então... a maioria entende, graças a Deus a maioria entende, a gente toma, né, muita bronca, pelo amor de Deus, me ajuda, tal, mas a gente fala, ó, tem que ter o projeto antes, eu não vou fazer sem o projeto estrutural, não vou fazer sem o projeto elétrico, mas acontece. Um ponto de atraso de obra, muito importante, além dos projetos, como eu falei, são mudanças, alterações. Então, todo cliente começa a obra assim, não vou mudar nada. Eu já olho e falo, ó, eu sei que alguma coisa vai mudar, não, que é o normal. Então, se começa a mudar muito durante a obra, aí é um item que gera custo para o cliente e custo de tempo. Então, a gente tem que sempre falar para o cliente, ó, isso vai gerar um custo tal, isso vai demorar um tempo a mais. Se você for falando durante a obra, o cliente vai entendendo e vai participando junto com você. Se você esperar para falar só no final, ó, tudo que você pediu, o valor é isso, ó, tudo que você pediu só vai demorar mais 4 meses, aí o cliente toma um susto. Mas se você for durante a obra, junto com ele, participando junto, explicando todos os prós e os contras das alterações,
O cliente entende, no final acaba entendendo. E como funciona a parte de mudança de projeto? Qual é a tática de vocês, assim, o cliente, eu quero esse pilar aqui, eu quero essa viga aqui. Tem esses clientes que sempre querem mudar o projeto estrutural, que é fundamental na obra, e não tem como você ficar manuseando uma estrutura que... Esse é um item muito sensível de obra. Por quê? Como eu disse, de atraso e que gera custos. Então, tudo que o cliente quer mudar, dá para fazer. Dá para tirar esse pilar? Dá. Dá para tirar essa viga? Dá. Mas tem um custo, entendeu? Às vezes vale a pena, às vezes não vale. E às vezes você fala, mas vai demorar 1 mês e meio a mais, 2 meses. E o cliente aceita ou não. Mas é um item muito sensível, como você falou. É um item que gera muita discórdia. O pessoal de mão de obra quer cobrar. Não tem jeito. Porque ele vai fazer uma alteração, que ele já fez toda a parte de execução já feita, tem que fazer alteração, ele vai querer cobrar. Então a gente tem que passar para o cliente que tem custo. Lógico, fecha a porta ali, abre ali, isso daí é irrelevante. Mas uma vez uma cliente minha falou, a casa pronta, falou, eu quero mudar a cama de lugar dali para o outro lado. Então não é só mudar a cama, você tem que mudar todos os interruptores, todas as tomadas, o ponto de TV, o ponto de internet, tudo para o outro lado, passa, quebra gesso, quebra parede. Então tem todos esses profissionais envolvidos, que tem o pedreiro, tem o pintor, tem o gesseiro. Então a gente tem que fazer sempre uma avaliação junto com o cliente, o que vale a pena, de custo e de prazo. E referente a arquitetônico, os clientes, eles, que eu vejo também dentro da obra, eles querem alterações de revestimento, aí você comprou, já houve o momento em que você comprou tudo, o cliente falou, não gostei, não quero... Já teve algum problema referente a esse assunto? Teve. Já teve material que chegou em obra e o cliente não quis, mas como eu disse, a gente orça o que o cliente pede para a gente orçar de material junto com o arquiteto e junto com o seu decorador. Olha, eu vou querer o porcelanato X. Você já foi na loja ver, já gostou? Já. Aí a gente orça. Não, Fabiano, ficou muito caro. Então vamos achar uma segunda opção. Pergunta para a arquiteta, para a decoradora, qual é a segunda opção que você daria para o piso? É esse outro. Ficou melhor o preço? Ficou. Então, quando a gente compra o material junto com o cliente, normalmente ele já foi visitar as lojas, já foi ver o material, então é difícil de errar. Mas acontece, às vezes, chegar um piso, na hora da instalação, o cliente não gostar e realmente trocar, mas é raro. Normalmente, o que ele escolheu, ele já foi ver junto com o seu decorador, já foi ver junto com o arquiteta, e já previamente já escolheu. E referente também ao assunto de você pegar o cliente, como você falou, terminou a obra, entrega da chave, você fazer toda a parte de entrega, como que vocês fazem? Como tipo assim, você falou, bateu a curiosidade. Para entregar, tem profissionais que entregam a obra, faz um evento, qual que é a satisfação do cliente? Como ele fica depois que você entrega a obra, o dia que você entrega e faz aquele evento para o cliente, o que ele fala para você? Qual as palavrinhas que você mais escuta do cliente? Patrícia, é o que a gente gostaria de fazer sempre. Acabamos a obra, vamos lá, vamos receber, vamos ver. Mas normalmente não acontece assim. Assim, o cliente precisa mudar tanto. Tem muitas vezes que o cliente precisa entregar a casa alugada, precisa entregar para. E às vezes ele fala, Fabiano, eu preciso mudar dia 10, vamos. A gente acaba correndo muito, mesmo que aconteceu muitos casos que a obra era para entregar depois de 2 meses, a gente teve que correr para entregar só depois de 1 mês, para o cliente parar de pagar aluguel, para o cliente entregar o imóvel que ele estava morando, ou vender o dele. Então, muitas vezes acabam mudando na pressa, e depois sim a gente faz o checklist final junto com o cliente e a gente entrega um brinde para o cliente, a gente deseja toda a sorte do mundo, porque para a gente é uma realização muito legal e que quando o cliente fica satisfeito, entendeu? Então, a gente precisa entregar uma obra com custo legal, com prazo estipulado, mas a nossa prioridade é a qualidade. Então, às vezes, eu prefiro que a gente entregue uma casa com 1 mês de atraso, mas que o cliente fica satisfeito o resto da vida, do que falar, entreguei no prazo, mas ali a gente correu, ali a impermeabilização eu não testei, ali eu não conferi direito. Então, eu prefiro sempre priorizar a qualidade do que, às vezes, o prazo, entendeu? O custo não, o custo é junto com o cliente, a gente vai durante a obra. Mas a entrega a gente gostaria sempre de acabar a casa inteira, limpar, pintar, mas muitas vezes a gente acaba entregando por prioridade, por pressa do cliente também para mudar. E referente ao checklist, como, tipo assim,
eu sei que a gente chega na obra, faz todo esse check-in-list, pô, o cliente quer antecipar a entrega. Você já entregou a casa e, tipo assim, ainda tem alguns reparos que você tem que ficar lá. Qual é, tipo assim, porque eu peguei uma reforma no Tamboré e teve esse previsto da cliente voltar, tudo. E explica para as pessoas, até mesmo para os clientes, como funciona referente aos seus funcionários, tá ali em movimento, qual é o assunto que rola ali, o cliente está ali, como que você se... Você, ok, que você é o engenheiro, tudo, mas os seus funcionários, como que tratar ali? Você tem toda essa reunião, porque os clientes, eles sentem meio que as pessoas invadindo o espaço deles ali. Como funciona? Mas aconteceu já várias vezes. O cliente fala, não, eu vou mudar, deixa assim, mas não acabou, a gente ainda tem a parte disso, tem a parte de pintura, não tem problema nenhum, eu vou mudar. Então o cliente aceita. Mas a gente tenta também fazer com que o cliente tenha uma privacidade, mesmo morando, ainda falta algumas coisas. Agora, eu vou ter um cliente agora que ele vai mudar sem a casa estar pronta, mas ele precisava entregar um imóvel, senão ele teria que renovar o aluguel. Então ainda vai faltar a parte externa da casa. Então a gente tem que tentar colocar na obra, no final da obra, pessoas que a gente confia muito, né? Porque vai estar dentro de uma casa morando, e com a nossa supervisão maior ainda. Então o meu engenheiro vai ficar quase todo o tempo da obra, para finalizar junto com uma família morando dentro. É muito complicado. Por exemplo, eu não... delicado, né, É muito delicado. Eu não faço mais reforma com a família morando. Antigamente eu fazia. Eu pegava, não, eu vou continuar morando, então eu reformo esse quarto, reformo esse banheiro, reformo essa cozinha. Hoje em dia eu não faço, porque eu sei que é muito complicado. Entendeu? Então eu tenho algumas características de execução da obra. Por exemplo, o cliente está lá, está morando, está o pessoal trabalhando na hora do almoço, eles vão parar. Então, a gente não gosta de fazer reforma mais com o pessoal morando. Mas acontece no final de entrega de obra, quando o cliente tem uma pressa para mudar, de ainda ter algum serviço. A gente tem que ficar mais em cima ainda. E agora vamos sair um pouco do papo de cliente, de obra, e vamos entrar um pouquinho no Fabiano Pessoa. O que você diria para o Fabiano que começou e para o Fabiano de agora? O que você diria para o Fabiano lá atrás, hoje? Eu diria que, sinceramente, para continuar do jeito que eu comecei. Não querendo levar vantagem nunca em cima de ninguém, muito menos de cliente, mas nem de concorrente. Eu sou amigo de muitos concorrentes. Tem arquitetos que indicam, a minha empresa indicam outros também, que a gente também é parceiro, a gente se fala, a gente se troca ideias, entendeu? Então continua sempre com honestidade, lealdade e trabalhando muito, que uma hora a clientela chega, entendeu? Se você trabalhar dessa forma, você vai ter sempre obra, você vai ter sempre indicação, mesmo nos momentos que o Brasil atravessou lá em 2016, que foi um período que eu sei que muita gente sofreu com obras, a gente nunca deixou de ter obra, porque a gente sempre tinha parceiros que nos indicavam. Muito bom. Eu fiquei até referente à sua família. O que a visão de você, Fabiano, sem ser engenheiro, vamos tirar a parte de engenheiro. Qual é a relação entre família, trabalhar junto ali? Qual é o ponto que você foca para poder ter o profissionalismo ali dentro da empresa? Não vou falar que a gente nunca brigou, né? Lógico, eu e meu irmão, mas a gente sempre... Qual é o nome do teu irmão? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, um abraço. A gente já brigou mais pouco, porque a gente... Quanto mais ia passando o tempo, a gente mais ia respeitando o espaço de cada um. Então, ele sabe o que ele tem que fazer na parte dele, eu sei o que fazer, e muitas vezes eu peço ajuda para ele, e muitas vezes ele pede ajuda para mim. E, por exemplo, meu pai também trabalha, não necessariamente com a gente, mas ele fornece material para a obra, então ele acaba sendo um fornecedor nosso, e quando a gente indica para um cliente, por exemplo, para comprar material da empresa do meu pai, é uma responsabilidade maior ainda. Então eu falo, essa obra vai ter que ser melhor ainda, esse fornecimento vai ter que ser melhor ainda, justamente por isso, por ser família. Mas é tranquilo, a gente nunca teve problema nenhum. Ele que mexe mais, por exemplo, com a parte de finanças, eu não sei nem pagamentos, ele que faz todos os pagamentos, eu não quero nem saber, que eu confio muito nele e ele confia muito em mim.
Essa parte de confiança é fundamental, né? Essa parte de fidelidade um com o outro se torna uma empresa melhor, um sistema melhor. Então, assim, a sua empresa, a Douracon, ela é um sistema fechado, completo, para entrega de residências, de reforma. E eu só quero agradecer a tua presença, maravilhoso, o papo que a gente teve aqui. Aprendi muito também, coisas assim que eu não conhecia sobre Fabiano, e aqui a gente já teve uma base. Tá. E fala um pouquinho da tua empresa, Douracon Engenharia, que é o seu Instagram também. Você vai deixar seu Instagram aqui para o pessoal que está nos assistindo também procurar você como reforma. Qual é a empresa, qual é o... Fala um pouco o serviço que a empresa fornece ao cliente. O que a gente faz é administração e gerenciamento de obra. O que a gente mais faz é obra desde o início, desde o terreno até a conclusão final, mas a gente faz muita reforma, ampliação, retrofit. A gente já fez muito galpão, adoro fazer galpão também, e já fez obra comercial e conjuntos habitacionais, conjunto com 30 casas, 75 casas, mas o nosso foco, 90%, são as residências de alto padrão. Tá? Então, a gente está no mesmo local há 20 anos, a minha empresa, no centro comercial, meu escritório. Você quer passar o endereço, os contatos? Tem o nosso site, é Douracon, com N de navio no final, tá? .com.br. E o Instagram é @Douracon_Eng. E você quer mandar um abraço? Agora, o finalzinho agora do programa é todo seu. Queria agradecer, Patrícia, o convite, foi muito legal, adorei, estarei sempre à disposição. E mandar um abraço realmente para os nossos parceiros, fornecedores, para todos os projetistas que a gente trabalha junto. E principalmente, como a gente falou no começo, o pessoal de mão de obra. Eu sempre que eu ganho os prêmios, eu agradeço muito o pessoal de mão de obra. O pedreiro, o encarregado, o mestre de obra, o empreiteiro, que sem eles a gente não faz nada. E eles que fazem, como você falou, são os maiores responsáveis pela obra bem feita. E é isso aí. Vamos deixar um pontinho, Fabiano. Tem muitos projetos para ser entregue em janeiro ou está ainda em fase... Não, a gente tem, como a gente tem, graças a Deus, bastante obra, a gente tem obra começando, tem obra no meio, tem obra finalizando. O legal da sinalização do mercado e da nossa empresa é que a gente tem umas 7 obras para começar no ano que vem. Então, já no começo, a gente tem 7 obras para começar, com as obras ainda em andamento e com as obras ainda que vão ser finalizadas. Então, isso é muito legal e dá mais gás para o ano que vem. Então, assim, pessoal que está nos assistindo agora, se quiser entrar em contato para construir sua casa, reformar, fazer um retrofit, entrar em contato com o Fabiano, que a sua agenda está cheia, mas cabe sempre mais Sempre. A gente só faz orçamento se a gente puder cumprir com o cronograma e com a execução. Eu nunca vou fazer um orçamento e pegar uma obra se eu não tiver a mão de obra já específica para aquele empreendimento, senão eu nem orço. Então é isso, Fabiano. Tá, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigado à TV Barueri e a você pelo convite. Obrigada eu. Tchau, gente. Até mais. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.